Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Que Jesus nos envolva a todos na sua paz. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso estudo, né, pessoal? Sem mais delongas. Espero que estejam vendo e ouvindo bem. Um grande abraço, tá? Muito bem, né, pessoal? Vamos em frente nessa linda noite de terça-feira, dia 11 de abril de 2023. 20 horas, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos. Vamos relaxar o corpo, tranquilizando as nossas emoções, a nossa respiração, acalmando o nosso íntimo, como as águas revoltas de um lago que vão se tranquilizando e que passam a refletir o brilho do céu, das estrelas, da lua, no espelho das suas águas. Assim a nossa mente, quando vamos acalmando o nosso mundo interior, o espelho das águas da nossa mente passa a refletir o brilho do mais além, o brilho do alto, o brilho da vida espiritual, da paz, da presença divina dentro de nós. Senhor Jesus, pedimos, Mestre querido, que as tuas luzes, que o teu amor possam envolver todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste momento. Que a tua presença bendita, bem-aventurada, possa adentrar os lares através dos espíritos amigos, levando a mensagem da paz, da esperança, da saúde, da fé, principalmente aqueles que estão com maiores dificuldades emocionais, que possam sentir o alento, aliviando as angústias, desfazendo tristezas, rancores, equilibrando as emoções, clareando o pensamento, dulcificando os sentimentos, mudando o panorama psicoemocional daqueles que necessitam. Também, Senhor, os que estão com dificuldades físicas, que a presença dos espíritos amigos, dos visitadores, possam levar o alívio, o reconforto, quiçá a cura, se for da tua vontade e do nosso merecimento, mas pelo menos o alívio, pelo menos possamos encontrar um alento em meio à jornada. Que a luz do teu amor envolva principalmente, Senhor, os espíritos necessitados, onde a dor é mais acentuada, onde as necessidades são mais amplas e mais profundas. Que o teu amparo, que o amparo dos espíritos amigos se faça presente em torno de todos aqueles que sofrem na vida espiritual e que estão nos acompanhando neste momento também, através da oração. Faça verter, Senhor, o fluxo energético do teu amor sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corpos, sobre os nossos ambientes, envolvendo-os em tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. Segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas e quarta-feira, às 9 horas da manhã. Tá? Então, amanhã, às 9 horas, a gente estará aqui fazendo estudo novamente, tá bom? Todos os dias da semana, de segunda a sexta, né? Hoje, né, nós temos o estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá? Hoje nós vamos começar o capítulo 15, a viagem.
Né? Não é aquela novela Viagem, não. O seu amor chamou, eu regressei. Ai, a viagem, grande sucesso, né? Mas aqui é outra viagem aqui, viu? Então a gente lembrando, pessoal, só resgatando onde é que nós estamos, né? O André Luiz e o Vicente, eles estão num curso, né, de preparação para serem mensageiros, né? Mensageiros da espiritualidade junto aos desencarnados sofredores e aos encarnados também, né? Então eles estão vindo para a Terra, numa missão de aprendizagem, né, junto com o Aniceto, tá? E ao invés deles virem, né, só os três, né, volitando, né? Então nós estamos num momento que eles saíram de nosso lar, volitando, e aí eles veem, o André Luiz, ele fala, né, que eles vão enxergando as torres de nosso lar ficando à distância. Deve ser legal, né? Você está volitando, né, e vendo o nosso lar ficando à distância. Só que eles não vão pela via normal, como se fosse a estrada principal. Né? A gente conversou sobre isso na outra semana, né? Eles não vão fazer essa viagem através da via principal, que atravessa o umbral, só que uma via toda cuidada, toda preparada, a manutenção ali para que a viagem seja uma viagem mais tranquila até a Terra, né? Eles vão por uma via mais difícil, tá? Que vocês vão entender aqui na sequência, tá? Então vamos lá, eles vão por uma via vicinal, uma estrada vicinal, que a gente chama. Ok? Vamos lá, né? Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Né? Então, depois algum tempo, né, eles utilizarem a volitação, né, a condução rápida, né, atravessando imensas distâncias, interessante, né, imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Né? Quer dizer, o firmamento, né, o céu cobria-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Você vê, se tornou mais difícil a volitação, ambiente mais pesado, né? Eles estavam chegando na região mais densa do umbral, né? Ok. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo, né? Quer dizer, o Aniceto não tinha problema, né? O Aniceto era um espírito já experiente, já treinado, né? Ele não fazia grande esforço. Agora, o André Luiz de Vicente, aqui é o contrário da Terra, né? O plano espiritual, quanto mais maduro, né? Quanto mais experiente, quanto mais tempo, né, e aprendizado e vivência a pessoa tem, mais forte ele fica. Você vê que coisa diferente, né? É diferente da Terra, né? A Terra aqui, organicamente, né, em termos de energia, em termos de disposição, existe uma queda, né? Existe uma diminuição. Mas no plano espiritual, aqueles que são mais experientes, que têm mais tempo de casa, aqueles, né, eles têm mais força mental, espiritual, mais poder, né, de ajudar. É interessante a gente observar isso, né? E aqueles que são mais jovens no plano espiritual, mais inexperientes, eles são mais frágeis, né? Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção.
a atmosfera começa a pesar muitíssimo. E não devemos andar muito distante de Campo da Paz, né? Então eles tiveram que andar mesmo, não dava mais para volitar, né? E eles queriam atingir um posto de socorro chamado Campo da Paz, né? Que aí a gente vai conhecer depois. Hoje não vai dar tempo, mas semana que vem a gente vai chegar em Campo da Paz. Ok, pessoal? Vamos lá? Tá dando para ouvir direitinho aí, né? Tá tranquilo? Tudo numa boa? Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isto? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. O André Luiz percebeu, né, a mudança, lógico, né? O André Luiz e o Vicente, todos eles ali. Eu pergunto, mas o que está acontecendo, Aniceto, né? Por que está mudando o ambiente, né, desse jeito, né? Aí a resposta: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Você vê que coisa? Quer dizer, eles estavam começando a entrar em contato mais forte com a mente humana, com a mente encarnada. Eu já não entendi, mas como assim a mente humana, a mente encarnada? Por quê? Como essa fumaça, como que essa, né? Essa coisa escura aí no ambiente, né? Como é que é isso, né? O que que tem a ver com a mente humana? É que nós arrojamos de nós exteriorizamos de nós a matéria mental. Nós produzimos matéria mental, né? Nós exteriorizamos forças, formas, pensamento, irradiações da nossa mente, tá? E essas irradiações, elas se acumulam. Você imagina o povo do planeta, o povo todo encarnado, e também aqueles que estão no umbral, né? Pensando de forma negativa, pensando de forma desequilibrada. Então, a soma de todos nós, muitas vezes indisciplinados no campo emotivo, no campo mental, comportamental, acabamos criando essa atmosfera pesada. Ah, Alexandre, mas eu penso positivo, então é excelente, né? Mas nem sempre a gente consegue manter o pensamento lá naquela, naquele patamar mais elevado. Então, quando a gente começa a entrar na faixa da tristeza, do desânimo, da desesperança, né? Quando a gente começa a entrar na faixa do pessimismo e todo o resto aí negativo, né? Nós já exteriorizamos forças negativas que engrossam o caldo, né? Em torno do planeta, tá? Certo? Então eles estão entrando naquele primeiro contato ali com a exteriorização do pensamento coletivo do povo encarnado, tá? Certo? Então a gente já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Você veja a importância da gente pensar positivo, da gente pensar com correção, né, de forma correta e cultivar as coisas boas, né, os pensamentos saudáveis, né? Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. E aí nós precisamos também lembrar que ainda se está em meio à Segunda Guerra Mundial. Então, grandes conflitos estão ocorrendo, né? Os conflitos sempre existiram, continuam existindo, vários pontos no planeta inteiro, né? E
Então, estamos na iminência aí, talvez, de uma terceira guerra mundial, a gente não sabe, né? Mas, enfim, então era um momento difícil também do planeta. Muitos países envolvidos na guerra. Então, a gente já viu no livro Nosso Lar o efeito disso aí, né? E aqui a gente está vendo também. Você imagina, hoje deve estar pior a vibração do que nessa época. 1940 e alguma coisa, né? Acho que a vibração deve estar as 3 vezes pior hoje. Se fosse o André Luiz narrando aí o ambiente espiritual em torno do planeta hoje, devia estar pior do que naquela época, bem pior. Imagino eu, tá? Posso estar errado, mas eu imagino que hoje em dia deve estar muito pior. Ok? Mas o amparo divino nunca esmorece, né? Nós sempre temos a ajuda de espíritos abnegados, de espíritos do bem, né? Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta, de fumo, né? No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Né? Interessante, né? Começa a narrativa do ambiente aqui, né? Chegado ao cume de grande montanha, né? Mas obscuro, né? Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me d'alma. Que bonito, né? Então, o que aconteceu? O André Luiz, quando eles entraram na região mais densa, mais obscura, o que aconteceu? Ele percebeu que do corpo dele irradiava luz. Né? Ele sentiu grande felicidade, grande comoção se apossou da alma do André Luiz. Porque é o contraste, né? Aí que a gente vê o contraste da luz e das trevas. Onde é mais espessa as trevas, onde a escuridão é maior, mais o contraste da luz. É quando a luz aparece mais. É interessante a gente observar isso também, né? É de grande significação isso, né? Filosófica até, né? Vamos pensar. Né? Então, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Né? E aí ele ficou emocionado. Né? Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Por que isso, né? Pessoal, André Luiz, ele ficou no umbral 8 anos, né? Aí ficou lá se recuperando em nosso lar, depois que ele recebeu ajuda, né? Todo aquele aprendizado. E ele estava lá no ambiente de nosso lar, que era um ambiente equilibrado, um ambiente iluminado, onde todo mundo tem um certo padrão, né? Positivo. Então, aquilo ele é mais um no meio de outros que estão lá, né? Agora, quando ele se viu, ele e o Vicente, os dois a primeira vez que estão passando nessa região, primeira vez que estão indo para a Terra em missão de aprendizado e para ajuda. Então, para eles foi uma grande emoção saber que eles já são espíritos de luz, que eles já irradiam luz, né? Deve ser uma experiência realmente muito interessante, né? A gente vê que a gente esteja, né, irradiando luz, né? Porque a gente sempre associou a luz, né? Acender a nossa luz, a luz dos santos, a luz das pessoas, né? Muito evoluídas, né? Só que todos nós temos a nossa luz, todos nós podemos acender a nossa luz.
Foi o que Jesus nos falou, né? Brilhai a vossa luz. Né? Ninguém acende um- uma lâmpada lá e coloca debaixo do móvel, né? A gente coloca no ponto mais elevado, para brilhar a luz, né? Então, né, Nádia, deve ser muito emocionante. É, deve ser mesmo, né? Deus abençoe que a gente um dia tenha essa luz, para que a gente também se sinta, né? É, tenha essa experiência, né? De observar a luz em torno de nós. Nós precisamos disso, né? Nós temos que acender a nossa luz para a gente não andar em trevas, né? Não andar na escuridão. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Olha, interessante. Aqui tem um detalhe, vale a pena a gente registrar. Todas as células do meu corpo espiritual, para não ficar dúvida. O corpo espiritual tem célula? Tem. Todas as células do meu corpo espiritual. O corpo espiritual, o perispírito, tem células, tem tecidos, tem órgãos. É um organismo. É a matriz do nosso corpo físico. O corpo espiritual é a matriz, né? De onde se origina o nosso corpo material. Tá? É ele que organiza o nosso corpo material. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Sempre estimulando o bem neles, né, o Aniceto? Sempre estimulando as pequenas atitudes deles, né, positivas, saudáveis, né? Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Isso aqui é daquelas frases, né, que a gente tem que guardar, né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Porque a pessoa que não sabe agradecer, que não tem gratidão, a pessoa que ainda não desenvolveu o discernimento da forma correta perante a misericórdia de Deus, a bondade divina, né? Então não vai saber receber das coisas que a vida nos dá. E também não vai saber pedir com acerto, porque não tem esse discernimento, né? Que precisa ter. Nós temos que saber agradecer das bênçãos, né? Agradecer das bênçãos significa que a gente já discerne o que é bênção, não é? Demonstra que a gente já sabe distinguir as bênçãos que recebemos, né? Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece, repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Você vê como é que, quando você acende sua luz, não importa onde você esteja. Eles estão lá no meio do umbral, no meio da escuridão lá. Mas olha como ele está feliz, como ele está alegre, por ver que ele, pelo prazer de sentir a luz se irradiando. Não importa se a gente está no plano espiritual, está aqui na matéria, qualquer lugar é lugar para a gente irradiar a luz, né? Não tem que ficar esperando, quando eu desencarnar, vou acender minha luz, aí eu vou fazer o bem. Não, quando eu desencarnar, aí já tem que fazer agora, né? Tem que começar agora, né? Desencarnado a gente deve continuar, né? Mas a gente deve começar agora. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali, né? Porque o André Luiz ele conhecia a estrada pavimentada lá, né? A BR lá do plano espiritual, né? E conhecia lá aquelas estradas lá bem cuidadas, tal. A nossa estrada é bem diferente das que eu conhecia, né? Ele pegou uma estradinha lá, o Aniceto levou eles lá para as quebradas lá do plano espiritual, né? Então eles estão pegando aquelas trilhas lá no umbral, né?
Aí tá achando diferente. Ok? Ficando claro, né, pessoal? Tá tranquilo. Aqui é mais uma narrativa aí da trajetória, né? Descritiva aí. Então vamos lá. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. É interessante, né? Mas as referências aos ambientes mais obscuros do plano espiritual geralmente são relacionados a frio, né? É interessante. Geralmente são relacionados, não que não existam locais quentes, eu não sei, né? Mas eu já vi mais referência ou apenas referências a lugares frios, né? Só no livro Obreiros da Vida Eterna, que tem um momento lá que está havendo uma queima lá numa região, grandes incêndios numa região do plano inferior, onde estão queimando os resíduos mentais, uma espécie de limpeza no plano espiritual. Aí a gente vê lá fogo, mas um trabalho metódico, um trabalho sistemático de limpeza em torno do planeta, né? Feito pelos espíritos amigos, né? Feito pelos trabalhadores do plano espiritual. Agora, no restante, a gente percebe narrativa de frio e ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre, né? Então, aqueles filmes Senhor dos Anéis, aqueles filmes mais, né? Aquelas paisagens mais obscuras, estranhas, exóticas, né? Mais pro lado obscuro, né? Então, deve ser algo semelhante a isso aí. Tá? Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva desafiando a vastidão, né? Picos altíssimos, como se fossem agulhas de treva desafiando a vastidão. Descíamos sempre, né? E aqui está uma coisa, um detalhe também importante. A gente vê essa referência quando eles estão vindo de nosso lar para a Terra, eles sempre falam, descíamos ao planeta, né? É uma descida que tem algo de espacial, né? Tem algo de espacial e tem algo certamente dimensional, de dimensão, né? Provavelmente, né? É, nosso lar, espacialmente, ele se localizaria, tem aquelas regiões, estratosfera, isosfera, tá? Uma daquelas lá, eu não saberia, não me recordo agora exatamente, eu já ouvi falar, mas eu não me recordo. Um pouco mais afastada, assim, da Terra, né? Não é daquelas bem mais próximas, né? Então é mais afastada da Terra, né? Então tem algo espacial, mas não apenas espacial, né? Tem algo dimensional, em termos de dimensões também, né? Porque eles estão numa outra dimensão vindo para o planeta Terra, né? Então, creio que é por aí, né? Então descíamos sempre como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Os comentários eles não estão aparecendo para mim aqui, pessoal. Vocês me perdoem aqui, mas ele tá parando aqui, tá? Então eu não vejo o que vocês estão colocando na hora que vocês estão colocando, tá? Então qualquer coisa, se eu não responder, vocês me desculpem aí, tá? Ok, vamos lá.
Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço. Tudo esquisito, tudo exótico, tudo estranho. Né? Por quê? Que nessas regiões você vê essa falta de beleza natural, essa coisa esquisita. Porque foi assim que Deus estruturou a coisa, né? Nós, com os nossos pensamentos atormentados, nós criamos essas formas atormentadas, essas formas estranhas, exóticas, esquisitas, feias, né? Então é fruto da produção mental das criaturas, toda essa paisagem obscura. A exteriorização das criações mentais da coletividade. E nos planos elevados você encontra a beleza, a harmonia de formas, de linhas, né? A harmonia estética, a noção do belo elevada. Por quê? Porque é a expressão da harmonia interior das pessoas, da beleza interior das pessoas. Aqui na Terra, nem sempre a beleza de dentro se torna a beleza de fora. No plano espiritual, não. A beleza de dentro ela se reflete imediatamente exteriormente, né? É mais transparente, vamos dizer assim. E a coletividade elevada produz a harmonia, a beleza, né? De formas que a gente acaba tendo nas descrições do André Luiz, né? Desses planos elevados. Ok? Então, esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Então, essa é a narrativa que a gente ouve, né? Ventania. A gente viu isso lá no Ação e Reação, né? Ventania forte, naquelas regiões, o frio, né? Então, são descrições, assim, tristes, assim, né? De sofrimento, né? Certo? São regiões que a gente já conhece, nós já passamos várias vezes por lá, já ficamos retidos por lá, às vezes grandes períodos. Por que, Alexandre? Mas por que? Você se lembra? Não, não que me lembro, mas é uma dedução, né? Se a gente para trás, a gente era pior do que a gente é hoje. E hoje a gente ainda não é lá muito. A gente já não é muito elevado. Você imagina para trás como é que era, né? Você imagina para trás. Então, onde é que era o nosso destino normal após a morte? Geralmente era nessas regiões aí, né? Era o nosso normal, entendeu? Com o tempo, a gente vai se elevando, né? Através das reencarnações, a gente vai se aprimorando e a gente pode começar a ter experiências mais elevadas no plano espiritual. Mas, né? Na nossa história de existência espiritual aí, a gente tem mais experiência nessas regiões do que nas regiões elevadas, né? Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. O André Luiz mal se lembrava do que ele tinha passado, porque às vezes ele esquecia mesmo, né? Às vezes os espíritos amigos falam: André, você não lembra onde é que você permaneceu? Às vezes esquece, a gente esquece mesmo, né? E por ele falar, ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual, né? Mas foi nesses lugares que ele ficou também, né? À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. E que agora ele podia avaliar melhor a situação. Ele tinha clareza,
suficiente para avaliar, luz até para enxergar, né? Porque agora ele observava de um prisma diferente, não mais como alguém que pertencia àquela região, mas como alguém que estava passando por lá, é diferente. Então ele podia avaliar melhor ali a situação toda, né? Ali, Rosa, sem falar nas regiões abaixo da crosta, né? Então, exatamente, né? Quando eles falam em abismos, aí a gente já lembra que provavelmente esses abismos tenham a ver, inclusive, com regiões intraterrenas, né? Não que não hajam abismos no próprio plano espiritual ali acima de nós, né? Mas deve encontrar ali também com regiões abissais que levam para a vida, para regiões intraterrenas, né? Então é por aí. Certo? Ok. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Estão vendo? Todo este mundo, esse vale, né, tenebroso ali que eles estão vendo, é continuação do nosso planeta. É uma parte invisível para nós, mas não deixa de ser real e uma continuidade das nossas mentes, das nossas vibrações, né, das nossas concepções, tá? Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo, né? Por quê? Porque a visão, o que nós enxergamos, depende da dimensão espiritual em que nós estamos posicionados. Por exemplo, nós estamos na dimensão material aqui. Então a nossa visão é focada para a matéria aqui. E a gente pode ver alguma coisinha espiritual, né? Muito pouco da realidade que existe, né? Espiritual ao nosso redor. Os espíritos que estão libertos do corpo, eles podem não ter elevação, mas eles enxergam, porque eles estão numa dimensão diferente da nossa, então eles enxergam a nossa e enxergam aquilo que tem a ver com eles, na dimensão espiritual. Aí chega um espírito como Aniceto, né? Ele vai enxergar aquele espírito mais inferior, vamos dizer assim, moralmente, e vai nos enxergar. Então, o maior, ele sempre enxerga as dimensões menores, mas não enxerga a que está superior a ele. Entendeu? O menor não vai enxergar as dimensões do maior, mas o maior enxerga as dimensões do menor. Tá? Ok. E uma coisa interessante, né? Por exemplo, nós estamos aqui assistindo o estudo, né? Aqui exatamente podem estar aqui ao nosso lado vários espíritos representando várias dimensões diferentes. Nesse mesmo lugar. Não é? Nós não saímos daqui e podemos estar aqui nesse mesmo ambiente com vários espíritos de várias dimensões. Algum espírito mais próximo da nossa, um espírito necessitado, um espírito melhor do que ele, querendo ajudar, um outro espírito superior a ele, ajudando os demais. E assim a escadinha aí, entendeu? Então, são as dimensões conforme a evolução espiritual, né? Certo? Por isso que ele falou, não estamos igualmente vendo tudo. Se chegasse um espírito superior ao Aniceto, veria muito mais do que o Aniceto está vendo, né? Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão um determinado número de vibrações.
né? Nós encarnados, nós não conseguimos, nossos olhos, eles são preparados, eles são estruturados para uma faixa de oscilação por segundo, o que a gente chama de hertz, né? Então a gente enxerga do vermelho ao violeta, tá? As cores do arco-íris, a gente enxerga do vermelho ao violeta. Esse é o espectro visível aos olhos humanos. E nem todo mundo ainda enxerga todas as cores, por questões estruturais, genéticas e tal, né? Mas esse é o espectro visível. Abaixo do vermelho, a gente já não enxerga, que é o infravermelho. O infravermelho a gente não enxerga. Tá? Ah, Alexandre, mas eu usei o infravermelho, é uma luzinha vermelha. Não, a gente enxerga o vermelho. O infravermelho a gente só sente. A gente sente em forma de calor, pode até queimar, né? O infravermelho. E o violeta, acima do violeta a gente tem o quê? A gente tem o ultravioleta. Os raios ultravioleta, que são os próximos acima do violeta. Nós também não enxergamos ultravioleta, a gente sente ultravioleta, pode queimar também, né? Pode queimar, então, mas a gente não enxerga, porque os nossos olhos não estão preparados para uma frequência acima do violeta, tá? Por isso que ele está dizendo, né? A percepção humana não consegue aprender senão um determinado número de vibrações, de oscilações dessas ondas, né? Das cores, né? Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. Então, nós temos as percepções muito limitadas. Os dois buraquinhos aqui de enxergar, os dois buraquinhos de ouvir, né? As narinas. As nossas percepções já são muito limitadas, né? Então, é um abafador das percepções do espírito liberto. Quando nós estamos presos à matéria, nós temos as nossas percepções abafadas e muito. Por isso que as percepções mediúnicas elas têm a ver com uma emancipação do corpo, porque você diminui esse abafamento do corpo através da liberdade do espírito. E aí as percepções afloram, tá? Então quem tem mediunidade é quem mais consegue se emancipar do corpo, tem os laços mais frouxos, vamos dizer assim, facilmente se desloca do seu corpo, embora continue ligado a este, tá? A Simone, eu uso ultravermelho, é muito bom. Então, é o uso terapêutico, né? Exatamente. Certo? É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. O Aniceto dizendo, né, que a nossa ciência tem devassado, tem descoberto, né, levantado em problemas profundos, né? A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra. E que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. A Capela ou Cabra, né? Da constelação do Cocheiro, né? Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis iguais aos que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter, sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas, né? Ele está falando do conhecimento da nossa ciência, né? Fazendo um resumo aí, né? E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo, do espaço,
universal, né? Mas também do microcosmo, né? A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos, né? Através da física atômica, né? Através do estudo das partículas e subpartículas, né? É todo. Então a gente encontra a infinitude no macrocosmo, a infinitude no microcosmo. Para todo lado a gente encontra aí a criação divina, né? Que nós estamos ainda engatinhando aí no conhecimento, né? Sabemos quase nada por enquanto. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência, dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Porque você pode ir daqui para o outro lado da galáxia lá. Você não saiu da dimensão material, você não saiu da dimensão da matéria, você não saiu da casca. Você continua na casca. Vocês entendem? Então todo esse conhecimento, essa busca, né? Das, dos satélites que eles enviam, né? Das sondas que eles enviam, tudo isso é um conhecimento importante, interessante, mas ainda é a casca, né? Da criação, é a parte material da criação. Então nós temos infinitas dimensões aí a serem descobertas, logicamente que através da evolução, né? Através da evolução. Nós só vamos descortinar as dimensões espirituais através da evolução espiritual. Nós podemos descortinar muita coisa aqui na matéria, mas sem sair da matéria, né? Agora, descortinar a vida espiritual, essa verdade, nós somente vamos conseguir de uma forma mais profunda através da evolução, da verticalidade do espírito. Nós vivemos a horizontalidade da matéria, mas nós precisamos buscar a verticalidade do espírito. Só evolução. Tá? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo? Vamos lá, né? Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se interpenetram. É que nem eu falei, aqui nesse mesmo lugar podem haver pessoas representando várias dimensões diferentes. Se interpenetram. Eu não preciso sair do meu lugar, eu não preciso ir para o outro lado da galáxia para entrar em contato com os espíritos. Eu posso entrar em contato aqui mesmo. Através do meu pensamento, através da oração. O que é a oração? Senão a conexão, né, com Deus e com os espíritos que estão alinhados com a vontade divina, com a vibração divina. Não preciso sair de um lugar. Entendeu? Tá? O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Então, pode juntar todas as lentes já feitas, já produzidas, não vão conseguir captar o campo da alma. Entendeu? Que exige desenvolvimento das faculdades espirituais. Essa é uma limitação que foi estabelecida por Deus, né? É uma limitação. Exige para que nós acessemos mais conhecimento, mais informação
da vida espiritual exige que nós desenvolvamos capacidades. Essa foi a condição que Deus colocou. Ninguém vai trair a lei. Ninguém vai trair a lei. Ninguém vai dar um jeitinho. Ninguém vai passar a fila, né? Nós só teremos acesso à verdade profunda, um conhecimento amplo, uma visão, uma percepção maravilhosa com uma evolução compatível. Ninguém vai trair da lei. Certo? Nesse campo ninguém vai enganar ou tentar enganar, ninguém vai conseguir. A verdade, nesse quesito, a verdade se protege àquele que não a conquistou através da evolução. A verdade se protege. Entendeu? Então, por isso que quando Allan Kardec perguntou, né, se seria possível um dia a gente ver a Deus, né? Então os espíritos responderam, quando nós estivermos mais depurados, né? Quando nós estivermos mais depurados, aí nós sentiríamos e veríamos a Deus, né? Quer dizer, é preciso um processo de limpeza, de libertação das camadas grosseiras que nos envolvem, dos apegos grosseiros da matéria, das paixões primitivas. É preciso elevação, né? É a única forma de nós ampliarmos percepções, entendeu? Elevação. Ok? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá? Por isso que mediunidade, percepções paranormais, e muita coisa que a gente ainda nem conhece e que vai desabrochar em nós com o tempo, né? Já existem muitos potenciais, a gente já está utilizando intuição, muita coisa, telepatia, muita coisa a gente já utiliza. E às vezes nem percebe a própria mediunidade, né? São potenciais divinos que aumentam a nossa capacidade perceptiva. Então a gente passa a enxergar além dos olhos, a gente passa a ouvir além dos ouvidos, a gente passa a sentir o cheiro além das narinas, a gente passa a sentir o paladar além das células gustativas da boca, a gente pode sentir o toque, né? A gente pode sentir o toque espiritual além da pele, entendeu? Então é um conjunto de percepções que vai se ampliando e quem percebe de fato é o espírito, não é o corpo. O corpo a gente já viu que é um abafador da percepção do espírito, né? Mas sem o corpo e com evolução nós vamos perceber muito mais. Certo? A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados, alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Não é? A eletricidade e o magnetismo, as forças eletromagnéticas, o ectoplasma, que é uma força eletromagnética, né? Então, muita coisa será possível. Eu não vou nem falar aqui porque vai parecer mentira, mas muita coisa vai ser possível. Quando nós soubermos lidar melhor com o ectoplasma, as forças elétricas, magnéticas, muita coisa que para nós hoje seria impossível vai ser possível. Mas, como ele disse aqui, ainda está cedo, vamos deixar quieto. Ai, ai. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos, né?
algumas pessoas são levadas a enxergar, seja nas reuniões mediúnicas, seja através dos sonhos, ou de flashes durante o momento acordado mesmo, né? Que é possível eles terem imagens, né, mais pormenorizadas através das descrições da psicografia, da psicofonia, né? É possível favorecer essas pessoas, né, com informações um pouco mais precisas, né? A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Essa é uma grande verdade. Tem muita gente que não adianta você falar isso tudo que a gente está conversando aqui. Não adianta falar. Palavras ao vento. Como disse Jesus, é dar pérolas aos porcos. Né? Com todo respeito, mas é o sentido, né, que Jesus quis usar. É esse. Não des pérolas aos porcos. Então você tem coisas que para você são muito verdadeiras, são a expressão da verdade legítima, mas tem coisa que não adianta falar para quem não está preparado para ouvir. Palavras jogadas fora, né? Porque a maioria das pessoas não vai acreditar, só vai acreditar quando estiver lá, sem o corpo físico, com o corpo espiritual, sem entender nada do que está acontecendo, entendeu? Nessas regiões de sofrimento, só vai entender lá. A maioria das pessoas. Vai ficar sabendo que já morreu, alguém vai contar que já morreu. Você já morreu, rapaz. Acorda. É a maioria, não adianta. Entendeu? Chega aqui, duvida, tira sarro, brinca, faz chacota, zomba, sarcástico, não sei o que, irônico. Chega lá, se depara com essa realidade. Entendeu? Fazer o quê, né? É a vida, né? É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Por isso que os espíritos são muito cuidadosos com relação à mediunidade das pessoas, né? Por isso que nós não podemos ver mais do que 30%. Isso, as pessoas mais preparadas, geralmente elas não podem ver mais do que 30% do que existe espiritualmente em torno delas. Isso a gente vê na literatura do André Luiz mesmo, essa informação. Porque senão estariam sujeitas ao desequilíbrio mental. Se a gente pudesse ver claramente, aqui na matéria, a gente pudesse ver claramente o que tem ao nosso redor, provavelmente a gente entraria em desequilíbrio mental. Nós não teríamos estrutura para enxergar com o que nós convivemos espiritualmente, tá? Então é melhor nem ver mesmo, não adianta. Não adianta, melhor não ver. Fica quieto aí, sossega, faz, tá? Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Né? Então ele começou a ver vultos negros que fugiam apressados, né? No meio da escuridão lá. Né? Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Então, olha que interessante. Olha que interessante. O Aniceto falou assim: olha, é melhor agora a gente apagar a nossa luz, pessoal. Vamos recolher a nossa luminosidade. Né? André Luiz, onde é que está o botãozinho? Onde é que está o botãozinho para apagar a luz aqui? Não tem botãozinho, né?
Aí o Aniceto falou assim: olha, basta que vocês pensem com vigor, vontade, né? Com desejo dessa necessidade, dessa providência. Então pensem em apagar a luz de vocês, é melhor, tá? Certo? Então não tem o botãozinho tá na mente. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Você vê a bondade, né? Você vê a caridade, a humildade, né, do Aniceto, né? Ó, nós estamos passando uma região onde tem muita gente sofrendo aqui, muita gente estacionada aqui nessa região. Não é justo a gente humilhar as pessoas que estão aqui em sofrimento e vão continuar aqui em sofrimento. Não são eles que vão sair libertando as pessoas, porque não é uma coisa de improviso. E ainda estão ali porque ainda estão identificados com aquela região. Eles só estão de passagem, eles não têm permissão para interferir na vida de ninguém ali. E no plano superior é assim, eles só vão naquele objetivo que eles estão, a missão deles ali, entendeu? Eles se deparam com um monte de necessidade, mas eles só vão naquilo que é o foco deles, tá? Então eles resolveram apagar a luz para não humilhar as pessoas que estão em sofrimento ali. Tá? E também para não chamar atenção, né? Porque é preciso discrição, né? Se eles começam qualquer coisa que chame atenção ali para eles, vai despertar uma necessidade enorme ali que eles não dão conta, né? Então é uma sabedoria do Aniceto aí, né? Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável, né? Porque não é só a questão de ter luz ou não ter luz, essa luz é também uma espécie de proteção, é uma espécie de capa protetora ali, porque essa luz elas destroem as emanações, né, trevosas ali, né, porque eles estão mergulhados naquela região, né? Então essa luz elas dissolvem, né, as partículas de sombra ali da energia densa, né? Então eles provavelmente eles sentem um pouco mais o impacto das vibrações, provavelmente, tá? Tem um outro momento, tem um outro livro que eu acho que é o Aulus, né? Que é um outro instrutor do André Luiz, fala assim, ó, vamos absorver essa energia, respirem, absorvendo para tornar bem denso o perispírito. Então eles começam a desejar absorver essa energia densa. Aí o André Luiz fala que até a fisionomia deles começa a mudar, né? Ficam mais feios, assim, ficam um aspecto mais material, né? Aqui não é o caso exatamente, ele só pediu para apagar a luz, né? Mas tem casos mais extremos que eles absorvem mesmo. Aí o André Luiz, nessa ocasião, só dar um spoiler aqui, né? O André Luiz, ele até ficou pálido, começou até a tossir, assim, a passar mal, né? Absorvendo aquela energia deletéria. Mas porque precisava, né? Porque eles iam entrar numa cidade lá que tinha que estar disfarçados, né? Então era. Aqui não precisou disso, né? Desse drástico, assim, né? Mas por isso que ele fala, a excursão tornou-se menos agradável, né? Porque eles diminuíram a luz deles, né? Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante, né? Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Chegaram ao objetivo deles lá,
que é esse posto de socorro, né? E Campo da Paz deve ser uma colônia e que tem alguns postos de socorro, né? Então eles chegaram. Aí acabou aqui hoje, né? Acabamos até na hora aqui. É, gente, não é fácil não, hein? Ser trabalhador no plano espiritual tem os seus perrengues, né? Não é fácil não. Mas é aprendizado, né, pessoal? É aprendizado. Quem sabe um dia a gente estará no plano espiritual participando de uma expedição assim de auxílio, né? De auxílio, de socorro, de aprendizado, né? Ok? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos novamente agradecer as bênçãos que recebemos das narrativas de André Luiz através de Chico Xavier, trabalho abençoado, que mesmo nos mostrando paisagens tão desoladoras, tão tristes, nos mostra também que a luz brilha com mais intensidade quando a noite é mais escura. E demonstra que quando a noite é mais escura também se aproxima o alvorecer, o nascer do sol com seu esplendor, a nos lembrar o sol do amor divino em nossas vidas, nos aquecendo o coração, nos despertando para um novo dia, cheio de possibilidades, cheio de oportunidades de aprendizado, de convivência, de recomeço, de melhoria. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um estudo e que o teu amor possa nos envolver, que a luz dos Espíritos amigos que aqui está possa jorrar sobre nós através do passe, através da água fluidificada, através do suave perfume da tua presença espargido no nosso ambiente. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Então finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos. Amanhã a gente tem estudo às 9 horas da manhã. O livro O Céu Azul, né, que é um livro da minha mãe, né, da Célia Xavier de Camargo. É um livro que conta uma história, né, que nós participamos, inclusive, né? A gente faz parte do livro também. Então, quem quiser conhecer, é só estar conosco ali às 9 horas da manhã, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.